que aconteceu com esse prato? Tá enxergando a situação dele? Olha esse relevo aqui. Tá assim, ó. Tem uma barriga nele. Fora a aba que caiu. Tá tudo errado, né? Tá parecendo a batata da onda. O sonho de fazer um prato de cerâmica com as suas mãos e servir esse prato para os seus amigos pode virar um pesadelo quando você tem um trabalhão e acontece isso. O prato empena, parece a batata da onda, o fundo sobe, a aba desce e fica o ó do forrobodó de feio. Quer saber como nunca mais ter prato empenado assim, desse jeito? Vou te explicar nesse vídeo. Bem-vindos ao canal. Sabe uma coisa que eu não suporto é entrar num vídeo do YouTube e a pessoa promete uma coisa na chamada e fica enrolando, te segurando para responder aquilo lá. Então eu vou responder de bate pronto. Sabe o que aconteceu nesse prato? Não foi a secagem, porque a secagem tava show. Não foi a modelagem, porque eu fiz direitinho a modelagem. O problema deste prato é a posição do pé. O pé foi colocado no lugar errado. E isso é um problema muito grande para pratos, porque você tem uma área reta e se o pé está no lugar errado, quando ele vai para o forno, olha o que acontece. Imagina que isso daqui é a prateleira do forno. O prato está apoiado na prateleira do forno. Eu queimei na temperatura máxima que essa argila aguenta, ou seja, o ponto de sinterização, que é um ponto antes da argila começar a amolecer e vitrificar. Então, essa argila começou a amolecer o suficiente para ela fechar os poros e o prato não ter uma grande absorção. Até aí tá tudo perfeito? Tá. Mas, quando ela começa a dar uma leve amolecida, o fato do pé estar no lugar errado faz com que essa aba, que está muito grande, despenca. Essa parte que está mais alta aqui no centro é exatamente a área correspondente aonde está o pé, no lugar errado. Ou seja, a aba muito grande, o peso da argila da aba fez ela despencar para baixo e o pé manteve a área central para cima, fazendo com que o prato ficasse com a aba despencada e o centro mais protuberante. Esse foi o problema desse prato. Faz o checklist aí comigo. Tá bem amassado? Tá bem modelado? Se você não sabe modelar, tem o meu curso de modelagem de pratos. Clica aqui embaixo no descritivo que tem lá o curso bacana, aprendeu a modelar. Secagem tá boa? Se você não sabe fazer secagem, assiste o vídeo anterior que eu falo tudo sobre secagem, aqui no canal mesmo. Show! Acontece o quê? Que o pé tá mal posicionado. E dá esse problema. Como você posiciona o pé numa peça de cerâmica? Vou te mostrar. Aqui eu tenho um prato, ok. Toda peça de cerâmica, seja prato, xícara, bowl, cilindro, qualquer uma, tem o fundo e a parede. Concorda? Um bowl tipo esse aqui é bem mais fácil de você identificar o que é fundo, e o que é parede. Subiu é parede. Quando a gente tem uma curva assim suave, ele é um pouco mais difícil de identificar, mas você vai aprender aqui comigo. Como? A parte que está reta aqui é o fundo. Então eu vou passando o dedo, ele está numa posição. Aqui, ó, reto, reto, reto. Quando eu começo a subir, ó, tá vendo essa curva suave? Ela começou aqui a curva. O ponto onde começa a subir é exatamente o ponto onde eu vou marcar o início do meu pé. Por quê? Porque esse ponto ele deve marcar toda a base da peça. A base da peça tem que estar apoiada e aonde começa a parede, eu não preciso de apoio, porque ela sobe.
Então, de novo, eu venho reto, 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 onde ele, ó, meu dedo começou a subir. Aqui. Começou a subir aqui, é exatamente o ponto, tá dando pra ver aqui, ó, onde eu vou marcar o pé. Ok? De modo que, na hora que a argila estiver no forno, o pé vai estar nessa área. Essa área da base tá apoiada e o que é parede não vai precisar de apoio. Ela vai estar subindo e quando a argila começa a sinterizar lá dentro do forno, que eu chego no ponto máximo, ela começa a dar uma leve amolecida, essa parte aqui, daqui para o centro, vai estar totalmente apoiada, não vai ter o perigo de despencar. E a parte que tá para cima, ela não vai ter perigo de despencar porque ela está em cima da parede, ela se apoia na própria parede do prato e na base que está apoiada no pé. Fácil, né? Não tem segredo. Então, eu venho reto, 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 reto. Quando o meu dedo começa a levantar, é o local onde eu faço uma marquinha, viro a peça e nessa marquinha que eu fiz com o dedo é exatamente onde vai estar posicionado o pé da peça. Aqui. Fui lá para o torno e fiz o pé. Então, eu tenho reto, reto, reto. Quando eu começo a virar, eu sinto que tem a curva. Nessa mesma posição, ó, tá aqui o pé. E assim vão ser em todas as peças. Agora, vamos checar esse prato batata da onda? Eu venho reto, reto, reto. Aqui começa a curva. O pé deveria estar aqui. Olha onde ele tá. Ele deveria estar aqui e ele tá quase 2 dedos para dentro. Posicionado completamente errado. O pé da peça é a base da peça. Ah, então eu sempre tenho que ter uma peça bem reta, sim? Não. Olha o meu bowl Lucy Ree. Tô me achando, né? Mas eu adoro ela. Olha o tamanho da boca e o diâmetro do pé. O pé tá aqui. Exatamente na minha base. Aqui tá a minha base, reta. E aqui começa a subir. É exatamente onde está posicionado o pé. Ou seja, ele está apoiando a parte que está reta e a partir do momento que a parede começa a subir, ela tem uma força, como se fosse uma força centrípeta assim que segura e ela própria se segura. Então eu não preciso do pé. Mas se eu tivesse o pé muito mais para dentro, essa parte que está reta, com certeza teria a chance de despencar, como aconteceu naquele prato. E é isso que você vai começar a prestar atenção. Onde é a base da sua peça, ali tem que estar posicionado um pé. Onde começa a curva, depois da curva começa a parede. Ali você já não precisa mais de pé. Esse é o primeiro ponto. Vamos voltar para o nosso prato inicial, porque essa é a peça mais chatinha e que mais dá problemas de empenamento. Aqui nesse ângulo tá dando para ver bem o empenamento. Qual é a segunda coisa que você pode prevenir para nunca mais ter prato grande empenado assim? Olha só, prato bem grande, retinho. Olha o tamanho dele.
em relação ao meu rosto, dá para ter uma noção, né? Como esse prato consegue ficar retinho sem empenar? Vamos testar, ó. Reto, 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 reto. Quando eu começo a curva, aqui, ó, tá a curva. Posicionei. Esse é um ponto. Segundo ponto. Como eu faço para ter uma área tão grande que não despenca no forno? Por quê? Porque eu quero chegar na temperatura máxima dessa argila para ela sinterizar, para ela fechar os poros, ter pouca absorção e ficar uma peça bacana, utilitária, que não mofa. Só que esse ponto máximo, ele dá uma leve amolecida na argila. Vamos combinar, a nossa realidade não é uma realidade milimetricamente controlada dentro do forno, que você tem aquela temperatura igual em todas as prateleiras e a gente consegue fazer aquela queima 120% perfeita. A minha realidade não é essa. Eu tenho uma diferença entre as prateleiras, e às vezes eu preciso colocar a peça numa prateleira mais quente, enfim, tudo que vocês sabem, e às vezes a peça, despenca e fica aquele fundo todo torto. O que eu faço para evitar isso, mesmo usando as prateleiras com a mobília dentada ou a prateleira com os furinhos para proporcionar a circulação de ar, para ele não estufar para cima, não cair para baixo, plá, plá, plá. O que eu tenho que fazer? Tcharam! Quando eu tenho um prato muito grande, quando eu tenho uma área muito grande, o que eu faço? Eu coloco um pezinho no meio. Eu posiciono o pezinho normal no local certo e adiciono mais um pé no meio para dar essa sustentação, para quando o meu prato estiver lá na prateleira do forno, quando ele der uma leve amolecida que está chegando no final da queima, ou num patamar para abrir o esmalte, tá? Eu tenho ele retinho, 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 retinho. É isso que eu faço. Então, checklist básico. Sova ok, modelagem ok, secagem ok. Sei posicionar o pé do meu prato, considerando base e parede. E quando eu tiver áreas muito grandes, eu ainda acrescento um pé no meio. Assim, o seu prato não vai ficar todo torto, não vai despencar as abas. E você vai ter um prato grande, bacana e sem empenamento. Fácil, né? Boa semana para todo mundo. A título de curiosidade, mas uma curiosidade extremamente importante. Porque o pé é tão valorizado na cerâmica que os japoneses, eles têm nomes para os tipos diferentes de pé. E inclusive não só a posição, mas a angulação correta para você colocar o pé na sua peça de cerâmica. Eu tenho esse livro aqui que eu trouxe lá do Japão, que ele fala muitas coisas sobre cerâmica, mas agora eu vou te mostrar especificamente sobre o pé. O livro é esse aqui, ó, The Japanese Pottery Handbook. Eu vou deixar no descritivo aqui o ISBN dele, que você pode comprar pela Amazon, tá? Então, tá aqui. Tipos de pés. Cada tipo de pé, ele tem não só o formato, mas a altura, a angulação, e ele tem um nome diferente em japonês e aqui está traduzido para o inglês. Eu acho super interessante. Se você deixa um biquinho, se esse pé ele é duplo, se ele deixa as marquinhas, se ele deixa um espiral, se aqui assim ele tem essa reentrância. E essa reentrância aqui parece que é uma frescurinha. Isso aqui, ó, ele tem uma função de segurar esmalte que escorre. Tá vendo essa reentrância aqui no pé? É isso aqui.
Ele segura. Aqui, olha, o pé partido, às vezes ele é partido em 4, às vezes em 3. Eu vi muito lá na região que eu fiquei em 3, aqui em 2, desculpa. Na região que eu fiquei, eu vi partido em 3. É lindo esse pé, eu adoro. O ângulo do pé é um pouco mais para fora. Se a partição dele é arredondada, ele é um Kirikodai. Se ele é reto, ele é um Varikodai. Então isso é diferente também, você faz com ferramenta diferente. Olha, é incrível. Aí deixei uma outra aqui para vocês verem a importância do pé, porque vocês sabem que a cerimônia do chá na cultura chinesa, japonesa, coreana é muito importante. E as peças que vão na cerimônia do chá, principalmente o bowl, né, a tigela de chá, que é a chawan, cada parte da peça tem um nome diferente. E olha aqui o pé, a importância do pé, o ângulo da base do pé e a posição dela. Então, você vê que esse detalhe é um detalhe muito significativo numa peça de cerâmica. O pé, o tipo de pé, a posição do pé, o ângulo do pé. Presta atenção no pé da sua peça e do seu prato.